Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos encarar uma pergunta difícil e profunda. O que acontece com quem nunca ouviu o Evangelho? Fique comigo até o final, porque a resposta vai te surpreender. Bem-vindo ao canal Sonhos Celestiais. Muitos de nós já nos perguntamos sobre o destino daqueles que nunca tiveram a chance de ouvir sobre Jesus Cristo. Será que eles estão condenados? Será que existe alguma esperança para eles? Hoje vamos investigar essa questão fascinante através de uma perspectiva que pode mudar a forma como você vê a revelação de Deus no mundo. Vamos mergulhar no conceito do fator Melquisedeque, uma ideia apresentada por Don Richardson no seu livro de mesmo nome. Richardson argumenta que Deus se revelou a todas as culturas ao longo da história de formas que as preparam para a mensagem do Evangelho. Quer saber mais? Então continue assistindo. Para começar, vamos dar uma olhada em 3 passagens bíblicas, que são fundamentais para entender essa questão. Primeiro, temos Malaquias 1:11. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso e ofertas puras são trazidos ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Essa passagem nos mostra a universalidade da adoração a Deus, indicando que, de alguma forma, Ele é conhecido e reverenciado em todo o mundo. Segundo, em Mateus 2:1 e 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Esses magos do Oriente receberam de alguma forma a revelação de que Jesus, o rei dos judeus, estava nascendo e foram guiados por uma estrela especialmente designada para isso. Esses magos não eram judeus, muito menos cristãos, pelo contrário, eram magos. Portanto, provavelmente professavam alguma religião oriental. E mesmo assim, o soberano Deus e Senhor do universo se revelou a eles e os chamou para testemunharem o nascimento do seu Filho amado. E agora, Romanos 2, de 9 a 15. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Aqui, o apóstolo Paulo nos fala sobre a lei escrita nos corações dos gentios, sugerindo que mesmo aqueles que não conhecem a lei de Moisés, ou o Evangelho, podem ter uma consciência que os guia. Essas passagens nos levam a refletir sobre como Deus pode revelar sua vontade e sua verdade a todas as pessoas, independentemente de onde elas vivam, ou de qual cultura façam parte. E é exatamente isso que Don Richardson explora no fator Melquisedeque. Agora, vamos ver como essa revelação divina se manifestou em diferentes culturas ao redor do mundo, preparando-as para a chegada do Evangelho. Vamos analisar 3 exemplos fascinantes do livro de Don Richardson que ilustram essa ideia. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos lá? Agora que já lançamos o fundamento bíblico, vamos mergulhar no conceito central deste vídeo. O que é o fator Melquisedeque? Essa ideia foi desenvolvida por Don Richardson no seu livro que tem esse mesmo nome. Richardson era um missionário cristão e estudioso que se dedicou a entender como Deus se revelou a diferentes culturas ao longo da história.
O nome Melquisedeque vem de uma figura bíblica mencionada em Gênesis e na carta aos Hebreus. Melquisedeque era o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou Abraão. Ele é um exemplo de alguém fora da linhagem de Israel que tinha um relacionamento com o verdadeiro Deus. Nessa época ainda não existia nem Israel, nem a lei. Don Richardson argumenta que, assim como Melquisedeque, Deus se revelou a várias culturas de maneiras específicas, que prepararam essas culturas para receber a mensagem do Evangelho. Ele chamou essa ideia de fator Melquisedeque. Vamos agora analisar alguns exemplos fascinantes do livro de Richardson, que ilustram como isso aconteceu em diferentes partes do mundo. Primeiro vamos viajar até a Birmânia, hoje conhecida como Mianmar, para conhecer a história dos Karen. Os Karen são um grupo étnico com uma rica tradição espiritual. Eles acreditavam em um Deus supremo chamado Iuá. Suas tradições incluíam profecias sobre a chegada de homens brancos, que trariam um livro sobre Iuá. Quando missionários cristãos chegaram à Birmânia com a Bíblia, os Karen reconheceram o livro como a mensagem esperada sobre Iuá. Esta preparação cultural facilitou a aceitação do cristianismo entre os Karen. Agora, voltamos para a América do Sul, onde encontramos a civilização Inca e sua crença no Deus Criador Viracocha. Os Incas, uma das civilizações mais avançadas da América do Sul, adoravam Viracocha, o Deus Criador. Viracocha era descrito como um Deus poderoso que criou todas as coisas, e era frequentemente associado a profecias de um retorno ou de uma nova revelação. Richardson argumenta que a crença em Viracocha preparou os Incas para compreender e aceitar a mensagem cristã quando os missionários chegaram. Eles viram paralelos entre Viracocha e o Deus da Bíblia, facilitando a conversão ao cristianismo. Por último, vamos cruzar o Oceano Pacífico até as ilhas da Polinésia, onde os povos polinésios adoravam um Deus supremo chamado Io. Em várias ilhas do Pacífico, os polinésios tinham a figura de Io, o Deus supremo e criador de todas as coisas. Io era adorado como o Ser Supremo, o Criador do céu e da terra. Quando missionários cristãos chegaram e começaram a falar sobre o Deus da Bíblia, muitos polinésios viram Io como uma prefiguração deste Deus. Essa crença em um Deus único e supremo facilitou a aceitação do cristianismo nas ilhas do Pacífico. Esses exemplos ilustram como Deus se revelou a diferentes culturas de maneiras únicas, preparando eles para receber a mensagem do Evangelho. É fascinante ver como a busca por Deus e pela verdade está presente em todas as partes do mundo, independentemente das barreiras culturais e geográficas. E você, o que acha dessa ideia? Já conhecia alguma dessas histórias? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa conversa. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Mas vamos agora para a nossa conclusão. Agora que conhecemos esses exemplos fascinantes do fator Melquisedeque e refletimos sobre como Deus se revela a todas as culturas, independentemente de onde estejam, é hora de chegarmos a algumas conclusões. Primeiro, podemos ver que a busca pela verdade e por Deus está presente em todas as culturas e sociedades ao longo da história. Mesmo em lugares remotos e isolados, vemos evidências da revelação divina preparando as pessoas para a chegada do Evangelho, como diz o Senhor em Isaías 57:15 e Jeremias 29:13. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Segundo, esses exemplos nos lembram da grandeza e da bondade de Deus. Ele não deixa ninguém sem oportunidade de conhecê-lo e de receber sua mensagem de amor e salvação. E por fim, ao entender o fator Melquisedeque, somos desafiados a ampliar nossa visão e compreensão da obra de Deus no mundo.
Ele está ativo em todas as partes, trabalhando para trazer a redenção a todos os povos e nações. Portanto, podemos confiar que Deus é justo e misericordioso, e que Ele tem um plano para aqueles que nunca ouviram o Evangelho de forma explícita. Ele está trabalhando em seus corações de maneiras que talvez nem possamos imaginar. Como está escrito em Mateus 8, de 10 a 12. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso significa que a pregação do Evangelho é desnecessária? Claro que não. A pregação do Evangelho é fundamental, não só para levarem os homens ao conhecimento pleno da verdade, mas também para os levarem ao arrependimento e para o crescimento do reino de Deus na terra. É o testemunho de Deus aos homens e ao mundo. Por outro lado, Deus não está limitado pela ação da Igreja, sendo, portanto, soberano para livremente se revelar a quem Ele quiser e como Ele quiser. Chegamos ao fim deste vídeo. Espero que você tenha sido inspirado e desafiado pela ideia do fator Melquisedeque e pelos exemplos que estudamos juntos. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber todas as nossas atualizações. Obrigado por assistir e por fazer parte desta jornada de descoberta e de reflexão. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, deixe abaixo nos comentários. Estou ansioso para continuar essa conversa com você. Até a próxima. Que a paz de Cristo esteja sempre com você.